Olá pessoal, hoje eu vou deixar uma mensagem para vocês. E a mensagem dessa semana ela está no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 18. Tá? Antes da gente partir para a leitura, convido você a pegar a sua Bíblia, abrir nessa passagem, 2 Crônicas 20, do verso 1 ao 18, para vocês irem acompanhando essa leitura. Tá? Creio que vai ser muito edificante. Ao decorrer dessa leitura, nós vamos fazer 3 pontuações. Vamos estar trazendo 3 ensinamentos sobre essa passagem, 3 reflexões ali que creio que vai ser uma bênção, tá, para a vida de vocês. Antes de a gente partir para a leitura, convido você a curtir o vídeo, a compartilhar, a mandar para algum amigo, a se inscrever no canal. Toda semana nós vamos estar trazendo vídeos, tá, que vão edificar sua vida, que vão trazer ânimo e iluminar a vida de vocês. Tá? Então vamos partir para a mensagem. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, a gente vai ver aqui a história de Josafá, o rei de Judá. Tá? Nesse início aqui do capítulo 20, um capítulo antes, a gente vê ali que vem na sequência da morte, tá, do rei de Israel, que no tempo era Acabe. Então Josafá já estava numa batalha com ele, tá? O rei Acabe morre, e nesse momento, do capítulo 20, é quando os moabitas e os amonitas vão atacar Judá. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho desse trecho, vamos pontuar aqui 3 ensinamentos. Depois disso, os moabitas e os amonitas, tá, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, isto é, alarmado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus nosso, dos nossos antepassados, não és tu o Deus dos céus? Tu que dominas sobre todos os reinos do mundo? Força e poder estão nas tuas mãos e ninguém pode apor-se a ti? Não és tu, ó Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles já têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, Senhor, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Então ele está falando aqui do que os israelitas fizeram, né? Do templo que fizeram, né? Do nome que eles colocaram no santuário para honrar o nome do Senhor. Aí ele falando aqui no verso 7, no verso 6, ele falando: não és tu, Pai, é o Deus de todos os céus, não és tu que domina sobre todos? E a gente dando sequência no verso 10, ele fala: mas agora aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios o Senhor não permitiu que Israel invadisse, quando eles vinham do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, né? Ao vierem expulsar-nos da nossa terra que o Senhor nos deu por herança. Aqui ele fala que o Senhor pediu para que eles desviassem no decorrer da trajetória no deserto, né? Da saída do Egito. E agora Josafá diz: vê agora como é que eles estão nos retribuindo. Aí no verso 12: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. A gente não tem força. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá
com suas mulheres e seus filhos, até os de colo estavam ali em pé diante do Senhor. Eles fizeram ali toda uma reunião, jejum, oração, todo mundo junto, né? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jezuel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, que o Senhor estará com vocês. Tá? Então o Senhor usa aqui, tá? Ele fala com Jaziel, tá? Para ele transmitir essa mensagem para Josafá e todos de Judá e de Jerusalém. O que é que eu quero destacar aqui nesse texto? O texto é uma passagem muito linda. Tem várias coisas aqui que a gente poderia destacar, mas eu vou pontuar 3 pontos aqui. Primeiro, verso 12. No verso 12, Josafá diz: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército. No verso 2, Josafá diz: nós não temos forças para enfrentar esse exército. O Senhor não vai julgá-los, eles estão vindo até nós. E ele continua: não sabemos o que fazer, mas acima de tudo, os nossos olhos se voltam para ti. É muito lindo esse momento, porque logo no início nós vemos toda a preocupação de Josafá, ao saber que esses povos estavam vindo até eles para atacá-los. Tá? Então ele junta toda a população, faz uma oração, todo mundo junto, clama ao Senhor, né? Afirma o poder do Senhor, a soberania do Senhor. Não é tu, Pai, não é tu, o Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos. O Senhor vai permitir que eles venham até nós nos destruir? A terra que o Senhor nos deu por herança, ao teu amigo Abraão, né? Eles falam. E nesse momento, no verso 12, ele fala: pois não temos força para enfrentar, não sabemos o que fazer. Então, em alguns momentos, nós estamos enfrentando algumas batalhas grandes, alguns exércitos que vêm contra nós. Em alguns momentos, de fato, nós não sabemos o que fazer. E nesse primeiro ponto, eu queria trazer essa reflexão para você. Quando você estiver nesse momento de não saber o que fazer, quando chegar nesse momento que de fato tudo que você podia fazer você já fez, que não está mais no seu controle, que não depende mais de você, quando você olhar assim, de fato, Deus, eu já fiz tudo, eu não sei o que fazer. Aí você continua: mas sobretudo, os nossos olhos se voltam para ti. É isso que esse verso 12 nos ensina. Vamos passar por momentos que de fato nós não vamos saber o que fazer, mas que possamos manter nosso coração no Senhor e entender: Pai, eu não sei o que fazer nesse momento, Deus, mas acima de tudo, nossos olhos estão em Ti, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é Deus, Deus poderoso, que o Senhor é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Pai, o Senhor dos exércitos, que o Senhor nos vê, nos enxerga e nos ouve, que nada e nem ninguém é capaz de te vencer, Senhor Jesus. Então que a gente possa ter esse entendimento. Vamos passar por momentos que de fato nós não vamos saber o que fazer, mas que acima de tudo nosso coração esteja nele. Então o verso 12, eu queria destacar esse ponto. O outro ponto que eu queria destacar é no verso 15. No verso 15, quando o Senhor fala:
pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Em alguns momentos, vamos estar enfrentando batalhas que não serão nossas. E ele continua: amanhã, desçam contra eles. Esses que virão, aí o Senhor fala por onde eles vão vir. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Ele fala. No verso 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Estão destacando esses dois pontos. Pois a batalha não é de vocês, verso 15. E no verso 17, vocês não precisam lutar nessa batalha. Algumas batalhas nós não precisaremos lutar. Em algumas batalhas nós precisaremos esperar e descansar. Confiar. Ter fé. Entregar na mão do Senhor. A esperança naquilo que nós não vemos. Porque a esperança naquilo que vemos, isso não é esperança. De fato, a verdadeira esperança é aquele que nós não estamos vendo, que é aquela fé, acreditar sem duvidar. Né? E nesse momento, ele fala, não precisa lutar nessa batalha, no verso 17. Então é isso que eu queria trazer para você nesse segundo ponto. Que terão batalhas que vocês não precisarão lutar. O Senhor, em alguns momentos, nos convida a descansar, a confiar, a entregar, a entender que estamos na dependência dele e que ele é soberano. Porque nem tudo depende de nós. Nem tudo é pela nossa força. Então, em algumas batalhas, de fato, nós temos que nos colocar de joelhos. Algumas batalhas nós vencemos de joelhos, em oração, nos humilhando perante ao Senhor, entregando a Ele em oração e fazendo a nossa parte. Mas, acima de tudo, descansando nele, porque algumas batalhas não serão nossas. E o Senhor vai vencer por nós. E o terceiro ponto que eu queria destacar, ainda no verso 17, um pouquinho na sequência, quando ele fala, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Olha o que ele disse aqui. O Senhor diz, não tenha medo nem desanime, mas saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor diz, mas acima diz, vocês não vão precisar lutar. Essa guerra não é de vocês. Mas saiam amanhã e vão até eles. Olha que mágico isso aqui, olha que mágico. O Senhor não diz, essa batalha não é de vocês, tá? Vocês não vão precisar lutar. Mas ele não fala, fica aí, eu vou lá e eu resolvo. Não. O Senhor diz, não fica, porque em alguns momentos, né, a gente até confunde, né? Em algumas circunstâncias. Esperar no Senhor. Eu vou ficar dormindo, vou ficar no sofá, não vou fazer nada, não vou trabalhar, vou ficar em casa. Não é isso que o Senhor fala. O descansar é você entender, é baixar o seu medo, baixar a sua ansiedade, sua angústia. Você ficar em paz, entendendo que tem um Senhor sobre você. E nesse momento aqui, no finalzinho do verso 17, ele fala, mas saiam. Vocês vão sair para enfrentá-los amanhã. Se eles não saíssem para enfrentar aquele exército no outro dia, como o Senhor direcionou, eles não iam conseguir vencer. Porque o Senhor aqui deixa claro, ele não diz, vocês vão ficar e eu vou até lá. Fiquem aí, façam nada não. A batalha não é de vocês, descansem em mim, eu vou até lá e vou resolver isso. Não. Ele diz, a batalha não é de vocês. Vocês não vão precisar lutar. Mas, porém, todavia, entretanto, saiam. Uma ordem, saiam. Fazer, ação, ir, buscar, fazer a nossa parte. Nossa parte é justamente saiam e vão até lá amanhã e eu entregarei eles a você. E na sequência mostra que o exército de Judá, eles foram cantando. Eles foram cantando e louvando ao Senhor. Foram cantando, e quando chegou lá, todos já estavam mortos. E eles não precisaram lutar. Mas eles precisaram sair. Então essa é a nossa parte. Eu gosto muito disso, porque às vezes as pessoas pensam que
estou no Senhor, vou esperar no Senhor, não vou fazer nada não. O Senhor é por mim, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Mas o povo esquece de fazer a sua parte. Você esquece, quando a gente fala descansar, é aquilo que eu falei anteriormente. É de fato você descansar o coração e confiar no Senhor soberano, mas fazendo a sua parte, buscando Ele, orando, entregando ao Senhor, sendo temente ao Senhor, está vivendo na dependência dEle, entendendo a soberania dEle, confiando, entregando, mas acima de tudo, saindo, fazendo, executando, buscando, né? Louvando, agradecendo acima de tudo. Não é ficar murmurando, não é ficar em casa não, sem fazer nada, e murmurando, e reclamando, e murmurando, e reclamando. Não é isso que o Senhor nos convida. Não é isso que o Senhor nos ensina. Então, reforçando, primeiro, vai ter momentos que nós não vamos saber o que fazer, como fala no verso 12. Mas que você em oração se coloque diante de Deus e fale, Pai, eu não sei o que fazer, Deus, mas eu confio em Ti. Meu coração está em Ti, Paizinho, e eu te entrego, Pai. Porque de fato vão ter momentos que nós não saberemos o que fazer. Segundo ponto, algumas batalhas não serão nossas. Algumas batalhas nós não precisaremos lutar. Precisaremos confiar, entregar, descansar, orar, buscar a palavra, fortalecimento espiritual. E terceiro ponto, saiam para enfrentá-los. Saiam é a nossa parte, acima de tudo. Porque muitas vezes quando nós falamos nesse ato de sair, de fazer, de exercer, muitas vezes ela vem seguida de uma procrastinação. As pessoas desistem, as pessoas não querem. Não, estou descansando no Senhor, estou esperando. Mas lembre, precisamos fazer a nossa parte. Se esse povo, eles não tivessem saído, eles tivessem ficado, apesar de tudo que o Senhor disse a eles, essa batalha não é tua, descansa. Ah, vocês não sabem o que fazer, seu coração está em mim, benção. Né? Se eles tivessem continuado lá, não, pai, o Senhor disse que a batalha é tua, a gente não vai não, vamos ficar aqui. O Senhor destrói eles lá, depois a gente vai lá só ver. Né? O Senhor não tinha feito. Porque o Senhor diz, eu vou fazer. A batalha não é de vocês não vão precisar lutar. Mas saiam amanhã e vão enfrentá-los. Então era essa passagem que eu queria trazer para vocês e eu deixei o tema por último. Porque o tema que eu queria destacar era não sabemos o que fazer. O tema dessa mensagem vai ser isso aqui. Não sabemos o que fazer. Que a gente possa lembrar que nesses momentos que nós não sabemos o que fazer, que nós entendamos que temos um Senhor soberano sobre nós, que promessas foram lançadas sobre nossas vidas, mas que precisamos nos humilharmos diante dele, entendendo que nada somos, não passamos de barro na mão do Senhor, orar, buscar Ele, confiar. Não quer buscar o Senhor? Leitura da palavra. Esse é o buscar. Todas as passagens bíblicas são ensinamentos do Senhor para nossas vidas. Isso é um guia de vida isso aqui. E no ato que a gente vai, a gente está buscando. Então buscar o Senhor. Né? E confiar nele. Entendendo que o Senhor é Pai eterno. Que Ele é o início e o fim. Que Ele é Criador de todas as coisas e todas as coisas existem através dele. Que é Santo, Santo, Santo é o Senhor e o seu nome grandioso para sempre. Então era essa passagem que eu queria trazer para vocês, tá? Que essa mensagem possa estar tocando o coração de vocês, que o Senhor possa estar direcionando essa mensagem no coração de cada um. Então que Deus abençoe, que o Senhor ilumine a vida de vocês.